Vamos ver agora o que nós temos para a aula de agora. Let's go! É a aula 25, o objeto de conhecimento, variação linguística. Vamos ao detalhamento? Modos de falar, fonemas consonantais e vocálicos e diferentes sotaques, interculturalidade, reconhecimento e respeito à variação linguística, valorização da identidade de falantes, diferentes modos de expressar ideias que variam de língua para língua, right? Então, nesse dia estamos vendo sobre algo que é muito importante, que é sobre a variação linguística, que é o modo como nós falamos em cada região. Vocês viram que dentro do próprio Brasil, em cada região, em cada cidade, em cada município, em cada lugar, existe a variação linguística, que é a forma como cada povo se identifica. Então, eu poderia dizer que é a nossa identidade, como nós falamos, né? Então, na região norte nós falamos de uma maneira, no sul de outra e assim por diante. Então, vocês estão vendo durante as aulas de hoje sobre essa questão da variação. E tem a questão da língua inglesa também, onde vocês vão ver também comigo outras variações, outras formas de você falar de formas diferentes, certo? E aí tem a questão da diferença da língua inglesa, o inglês que é falado, né, pelos norte-americanos e o inglês britânico. Vamos ver mais uma vez sobre isso. Então, gente, assim, uma dica para vocês não ficarem desesperados. E agora, como é que vai ser? Tem tanta variação, o que eu faço? No geral, o inglês americano é o mais utilizado, é o mais falado, é o inglês que as pessoas aprendem no cursinho, é o inglês que as pessoas usam para os negócios, nas músicas, no cinema. Não que o inglês britânico não seja importante, mas nessa escala do que é mais falado, mais usado, é o inglês americano com certeza. Mas vale a pena a gente verificar essas diferenças das palavras, não é? Então, tipo, na língua portuguesa mesmo, né? Temos o português falado em outros países também, até em Portugal mesmo. Tem a questão de variação também, com relação ao sotaque, flexão de verbos, palavras. Por exemplo, sorvete. Sorvete no Brasil, né? A gente fala sorvete e lá eles falam gelado. É diferente. Tem algumas palavras como celular, lá é telemóvel. Então, nós chamamos isso de variação linguística, né? Dentro do próprio país temos essa variação e com relação à língua portuguesa que é falada em outros lugares também existe essa variação. E aí que em muitas situações, se você estiver falando com um nativo lá de Portugal, nós não vamos entender muitas coisas, porque eles têm a forma de falar, a língua portuguesa, e nós temos a nossa forma de falar, tá bom? Então, seria essa questão da variação, no caso do inglês americano para o britânico, onde nós vamos ter, às vezes, mudança apenas em uma vogal ou uma palavra, ou então uma palavra no inglês americano significar uma coisa, né? E no inglês americano tem uma outra escrita completamente diferente, que é o que nós vamos ver também, certo? Agora vejam comigo aqui a diferença entre vamos ver, o inglês britânico e o inglês americano. Deixa eu mostrar para vocês, tá? O que seria o inglês britânico? Da onde que ele é falado, na verdade, tá? Ele é falado no Reino Unido. O Reino Unido é um país? Não, gente, ele é um conjunto, né, de vários países. Quando eu falo Reino Unido, eu estou falando da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, certo? A língua inglesa é falada nesses países aí, tá bom? É oficial, certo? É a primeira língua deles, ok? Então, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido, tá bom? Então, já sabe o que significa o Reino Unido, ok? E todos eles falam a língua inglesa, que é o inglês britânico, certo? E aqui o inglês norte-americano, que seria o quê?
o inglês falado nos Estados Unidos e o inglês falado em boa parte do Canadá, porque o Canadá é bilíngue, tá, gente? Então, Estados Unidos fala só inglês e o canadense não, tá bom? Ele não fala só o inglês, certo? Então, lá no caso, no Canadá, o inglês seria também como não seria uma língua estrangeira como é no Brasil, tá bom? Não seria língua estrangeira, tá bom? Certo? Aqui no Brasil nós não podemos falar, por exemplo, que o inglês é uma segunda língua. Segunda língua é só quando aquele idioma é falado no país. Todo mundo fala, todo mundo sabe falar, tá bom? Então, quando, aqui no caso do Brasil, até muitas pessoas confundem isso, tá? Inglês aqui é como uma segunda língua, tá bom? É uma língua estrangeira, na verdade, tá? Segunda língua, se todos nós falássemos, certo? Que seria maravilhoso, inclusive, certo? Agora vamos ver um pouquinho as diferenças, tá? Entre inglês americano e britânico. Pay attention. Vamos ver a questão da ortografia, tá? A ortografia seria a escrita, tá bom? Das palavras. Vejam aqui que eu tenho na primeira coluna algumas palavras do vocabulário americano, tá bom? Tem aqui a palavra color, ok. Tem a palavra favorite, que é favorito. Color é cor. Gray é a cor cinza. Theater quer dizer teatro, né? Teatro. Center, que quer dizer centro. E daí que eu tenho aqui as mesmas palavras no inglês britânico, ok? Vejam que eu tenho praticamente as mesmas palavras, tá? As mesmas, ok? Onde ou eu acrescento uma letra ou eu mudo, tá bom? Uma vogal ou outra. É bem parecido, tá bom? Então, color, o britânico acrescenta a letra U, color. Mas é a mesma pronúncia, tá? Color. Eu não falo color, porque tem o U. Não tem que inventar som, não. Então é color e pronto, tá bom? Favorite. E no britânico eu tenho também mais um U, mas eu não falo favorite, do mesmo jeito, tá? Aqui, gray que é cinza. No britânico, o que aconteceu? Eu substituí a vogal A pelo E, tá bom? Então, gray, mas a pronúncia é a mesma, tá? Sempre vai manter a pronúncia. Então, theater, que no caso é teatro, e theater também no britânico aqui já inverteu, né? Aqui eu tenho o ER, que é o ER, e na outra eu tenho o RE. Houve uma inversão, tá bom? E center também, mesma coisa do theater, right? Então observem que, com relação à ortografia, pode ocorrer, tá, pessoal? Essas diferenças, ok? Então, se vocês estiverem visitando uma página no Google, tem muitas, eu que sempre estou consultando, né? Tem muitas páginas muito legais, né? Mas que é com inglês britânico. E daí que, de repente, surge uma palavra ou outra, aí color com U, favorite com U, aí eu já sei porque tem essa questão da variação linguística, a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, e daí, como eu já tenho esse conhecimento, eu não me atrapalho, eu já sei diferenciar, tá bom? Vamos então ver agora a questão dessa variação, onde eu tenho uma palavra que significa ônibus, por exemplo, né? O americano chama o ônibus de um jeito e o britânico chama de outra forma. Daí vocês vão perceber que não vai ocorrer uma mudança ali numa vogal ou outra. As palavras vão mudar completamente. Vejam comigo então alguns exemplos, tá, pessoal? Só para vocês ficarem tranquilos, não são tantas palavras assim não, tá, gente? Não vai, modificar tanto de forma que você entre em desespero. Meu Deus, e agora? Que eu vou fazer?
Não existem assim tantas não. São poucos exemplos, tá, gente, dessa diferença de palavras, tá bom? Vejam aqui que eu estou agora me referindo ao vocabulário também, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, uma palavra que é bem conhecida, lembrando que nós temos a questão, né, do inglês, que ele é muito utilizado na língua portuguesa, tá, certo? Por exemplo, a palavra subway. Tem uma lanchonete aqui em Manaus, né? Se vocês vierem por aqui, façam uma visita, né, para experimentar, mas é uma palavra usada por aqui, tá? Então, subway. O inglês americano, subway, é metrô, tá? Metrô. Não temos metrô aqui no norte, infelizmente, né? Então, subway, metrô. No inglês britânico, naqueles países que eu mencionei para vocês, eles não vão chamar de subway, eles vão chamar de underground, que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Só que cada palavra é usado em cada território, tá? De forma diferente, tá bom? Apartment, tá? Apartment, que é apartamento. Até uma palavra cognata, né? Ela está em inglês, mas se você olhar bem para ela, você consegue descobrir o significado, porque ela tem a mesma escrita praticamente, quer dizer apartamento, né? Aqui, apartment. É bem grande, mas tem a forma mais curta de falar também. O britânico já vai chamar de flat, que é um termo que nós usamos na língua portuguesa também. A gente aluga flat, tá? Então, quando eu viajo, por exemplo, às vezes eu costumo alugar um flat, tá bom? Então, apartment, flat. Querem dizer a mesma coisa, porém em regiões diferentes, em países diferentes, certo? Aqui, French fries, que são aquelas batatas fritas, certo? Que são muito boas. French fries. O americano chama dessa forma e o britânico já chama de chips, certo? Elevator, que quer dizer o que, gente? Se você olhar para essa palavra, você vai conseguir identificar, porque ela é uma palavra cognata. Ela está em inglês? Sim, está em inglês, mas ela tem praticamente a mesma escrita da palavra em português. Então você olha para ela e descobre o significado com facilidade, tipo apartment, né? Então, elevator quer dizer elevador. Mas o inglês britânico vai chamar o elevador de lift, nada de lift, ok? Lift. Vamos agora para a calçada em inglês, sidewalk, certo? E o britânico vai chamar de pavement, ok? Aqui, uma palavra muito bonitinha que eu gosto bastante também. Quer dizer férias, certo? Vacation, que são férias, ok? E o britânico vai chamar de holiday, certo? Vacation, holiday. Ainda tem uma outra situação com relação à palavra holiday, vou explicar para vocês, tá bom? Por exemplo, o americano usa essa palavra holiday também, mas ele usa em outro contexto. Não significa férias, significa feriado, ok? Que é tão bom quanto vacation, né? Ok? Vejam aqui, berinjela, eggplant, berinjela, mas o britânico chama de aubergine, ok? Aubergine. Ok, certo, pessoal? O que vocês viram agora comigo? A variação linguística da língua inglesa, porque ela acontece em todos os lugares, certo? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Em qualquer lugar vai sempre existir
essa variação, aquela linguagem que é própria de cada povo, ok? Até porque a língua ela é dinâmica, né? Ela está sempre variando, sempre em modificação e a gente precisa acompanhar, certo? Então, para o inglês americano e inglês britânico, tem algumas diferenças na ortografia, no vocabulário, também na questão da gramática, de verbos, certo? E vale a pena a gente conhecer também, certo? E agora vocês vão acompanhar comigo alguns diálogos. Vamos pegar essas palavrinhas soltas agora e contextualizar, porque é assim que a gente aprende, contextualizando, certo? Então vocês vão assistir a uma animação e daí eu vou pegar o diálogo e vou explicar para vocês e vocês podem também tentar identificar o que tem de diferente nas orações. Pay attention. Have you got the time? Yeah, it's 5 to 4. Did you say 5 past? No, 5 to 4. Do you have the time? Yeah, it's 5 to 4. Did you say 5 after? No, 5 to 4. Have you got the time? Yeah, it's 5 to 4. Did you say 5 past? No, 5 to 4. Do you have the time? Yeah, it's 5 to 4. Did you say 5 after? No, 5 to 4. Viram aí que elas estão conversando e parece que uma não entendeu a outra. Vamos analisar aí os diálogos. Pay attention. Vejam aqui. Have you got time? Have you got time? Have you got time? Essa expressão aqui, have you got time, é bem britânico, tá? É bem britânico aqui usando o present perfect no presente, né? Então, have you got time? Ok? Tá perguntando as horas, né? E ela responde o quê? Yeah. Anotem essas expressões, bem usado, tá, gente? Aqui o yeah. Yeah. Ok? E para responder as horas, o que eu faço? Uso it's e os números, certo? Então, it's 5 to 4. It's 5 to 4. O que ela falou? Tá? Que são 5 para as 4. A gente não fala assim? It's 5 to 4. A gente fala 20 para as 5, 15 para as 10, certo? E aí, o que a segunda que ela falou assim? Did you say 5 past? Did you say 5 past? Did you say 5 past? Tá? O que ela disse aqui? Você quer dizer... Aí tem a palavra 5, certo? E past, past, que é bem comum do britânico. O britânico usa past para falar as horas, tá? Então aqui o past, certo? Usa o past. Ok? Então, foi falado to, tá bom? E aí, como ocorre essa variação, como eu falei para vocês, é possível que... Já aconteceu isso comigo, viajando para o Nordeste, por exemplo, de eu não entender um diálogo inteiro de pessoas. Eu não entendi nada. Ela tá falando português? Tá falando português. Mas tinham tantas expressões diferentes que eu não entendi nada, real, gente. Fiquei lá pensando, meu Deus... O que eles estão falando? Não, então, tipo, did you say 5 past? Ok? Então, a segunda garota falou, no, 5 to 4. Ela respondeu da mesma forma da primeira vez, tá bom? O que aconteceu aí mesmo, pessoal? A questão da variação mesmo, certo? Enquanto o britânico usa algumas expressões para se referir à hora, o americano usa outra. E daí que pode ocorrer mesmo essa confusão, você não entender, porque não é familiar, você não usa dessa forma, tá? E não é questão de estar errado, não tem nada a ver, tá bom? É que cada um fala de uma forma, né, que se acostumou, ok? Então,
teve essa confusão aí, ela não conseguiu entender, porque ela usa past, a outra usa to, ok? Agora vocês vão acompanhar comigo um outro diálogo também, certo? E tentem identificar comigo também, tá bom? Essa diferença aí nos diálogos do inglês americano e inglês britânico. Let's go! Então, gente, no primeiro diálogo, o que aconteceu? Foi usado o inglês britânico, tá bom? O inglês britânico. Vamos agora ver o mesmo diálogo, mais americano, tá bom? Como é que o americano vai perguntar a hora? Pay attention. Do you have the time? Do you have the time? Também muito utilizado dessa expressão aqui, tá? What time is it? Inclusive é a que eu uso, tá? Para perguntar as horas. What time is it? What time is it? Ok? Que além dessa, do you have the time? Eu vou usar what time is it? What time is it? O britânico usa what's the time, ok? E aí que ela vai dizer, yeah, it's 5 to 4. It's 5 to 4. It's 5 to 4. Ok? It's 5 to 4. Right? A mesma resposta da anterior, ok? E aqui, did you say 5 after? 5 after? Right? 5 after? E aí ela responde no 5 to 4, no 5 to 4, certo? Ela permanece com a mesma resposta. Na anterior, no diálogo anterior, nós tínhamos, ao invés do after, nós tínhamos o past, ok? Nós tínhamos o past. No primeiro diálogo, nós tínhamos um diálogo de um britânico, tá bom? Com expressões que o britânico usa. E nesse segundo, nós temos expressões que o americano usa, porque tem essa questão, como eu disse para vocês. O americano usa muito, what time is it? What time is it? E o britânico fala, what's the time? Que é praticamente a mesma coisa, né? Quer dizer a mesma coisa, mas muda ali a expressão um pouquinho, tá bom? E daí que você tem que ficar atento, é bom que você conheça, porque como eu disse para vocês, quando você está fazendo uma busca, uma pesquisa, conversando com as pessoas, é bom que você tenha esse conhecimento, porque daí você vai conseguir compreender, você não vai ficar, hã? Como é que é? Você não vai ficar achando que a pessoa está falando errado, tá bom? Vamos ver agora o outro diálogo, onde eu vou fazer essa diferenciação do britânico e do americano, right? Pay attention. What are you going to do at the weekend? The usual, play football with my kids and do a bit of gardening. What are you gonna do this weekend? The usual stuff, play soccer with the kids and rake this yard. What are you going to do at the weekend? The usual, play football with my kids and do a bit of gardening. What are you gonna do this weekend? The usual stuff, play soccer with the kids and rake this yard. Então, mais dois diálogos. O mesmo diálogo sendo falado pelo americano e outro britânico. Vamos analisar agora cada um deles. Let's go! No diálogo número 1 tem o boy e a girl, tá bom? Vejam aqui que eu tenho o seguinte. What are you going to do at the weekend? What are you going to do at the weekend? É algo sobre os britânicos. Eles não fazem muitas abreviações, eles não reduzem as palavras, eles não saem fazendo o que o americano faz, por exemplo, que eu vou já citar para vocês, tá bom? Então, ele fala mais pausadamente, pronuncia melhor as palavras, tá? Então, what are you going to do at the weekend? What are you going to do at the weekend? O que você vai fazer no final de semana, né? Aí a girl fala o seguinte, the usual, play football with my kids and do a bit of gardening, tá? Então ela fala o de sempre jogar futebol com meus filhos, né? E fazer jardinagem, ok? Vejam que uma palavra que é bem britânica, tá, gente? Football, tá? Então, futebol é futebol mesmo, certo?
Agora vamos ver esse mesmo diálogo sendo falado por americanos, usando o inglês americano. Lembra que eu falei para vocês que o americano fala palavra por palavra? O americano não. O que ele faz? Ele adora, ama reduzir, tá bom? Então, a palavra going to, que tinha no primeiro diálogo, tá? Vira gonna, tá? Gonna. Então, what are you gonna do this weekend? What are you gonna do this weekend? Isso aqui é informal. Eu não posso usar na formalidade não, tá bom? Isso aqui é só na fala mesmo, é muito coloquial, é do dia a dia. Não pode fazer uma redação, colocar no currículo, ok? Então, usar nos e-mails não, tá? Então, what are you gonna do é informal, coloquial, do dia a dia, certo? Então, eles fazem muito isso. E daí que, what are you gonna do this weekend? É a mesma forma, é a mesma frase que eu falei anteriormente, mas com essas reduções. Vejam que ela diz o seguinte, the usual stuff, ok? Essa palavra é bem usada na língua inglesa, stuff, que são coisas, então, de sempre, as mesmas coisas de sempre, né? Agora, eu mudei aqui, lá no britânico eu tenho football, tá? E o americano chama de soccer, certo? Então, football e soccer são a mesma coisa. Então, play soccer with the kids and rake the yard, ok? Vejam que na questão do inglês americano tem essa variação na escrita, na fala, existe muita junção de palavras na hora da fala que acaba que você acha que eles estão falando muito rápido, mas não é questão de ser tão rápido, porque nós falamos na mesma velocidade que outras pessoas falam, mas quando a gente começa a escutar um nativo falando, a gente, meu Deus, o que estão falando, o que é isso? Dá aquele desespero, porque existe questão de conexões, seria um assunto para uma outra aula, que seria bem interessante também, tá bom? Mas o britânico, ele fala pausadamente, fala palavra por palavra, ele tem essa questão de preservar a língua. O americano não, ele já reduz tanto que daqui a pouco não tem mais nada para falar, certo? A verdade é essa. Vocês vão acompanhar um outro diálogo aqui para falar sobre a diferença entre o inglês americano e o britânico. Vejam comigo. Did you enjoy the match? Yeah, it was great, but we had to quit for half an hour to get the tickets. Did you enjoy the game? Yeah, it was great, but we had to stand in line for half an hour to get the tickets. Agora vamos ver esse diálogo, ver a diferença entre o inglês. Pay attention. Did you enjoy the match? Did you enjoy the match? Yeah, it was great, but we had to queue for half an hour to get tickets. Ok? Então, did you enjoy the match? Vejam aqui a palavra match do britânico. Yeah, it was great, but we had to queue. Queue, na verdade, tá, gente? Sorry. Queue. Queue é ficar na fila, tá bom? To queue for half an hour to get tickets. Então, você gostou da partida? Sim, foi incrível, mas nós tivemos que ficar na fila por meia hora para comprar os ingressos. Como é que o americano fala essa mesma frase? Let's go. Did you enjoy the game? Essa palavra é bem conhecida, mais do que match, né? Se bem que é bem usado atualmente essa palavra no sentido de dar certo, né? Match. Então, game. Muito usada na língua portuguesa, então fica mais fácil, né? Por que é mais fácil pra gente? Porque o inglês americano é mais usado. Então, você vai identificar com mais facilidade o inglês americano, com certeza, tá? Então, game eu tenho certeza que vocês conhecem e match menos, tá? Então, yeah, it was great, but we had to stand in line. Aqui, ó, stand in line é ficar na fila, tá? Eu não usei o queue, tá? Eu não usei o queue, tá bom? Para falar de fila, eu usei stand in line. Então, game é o americano, match é o britânico, queue é o inglês britânico, stand in line, que quer dizer ficar na fila, é o inglês americano, ok?
ok? Então tem essa variação, é bem legal aprender, eu gosto muito de conhecer a forma que outras pessoas falam, adoro aprender, tá bom, gente? E o que eu posso dizer sobre a variação linguística, né? Ela é própria de cada região e a gente tem que respeitar sempre, tá bom? A forma, o sotaque, às vezes a gente pode até achar aquele R, né, bem puxado que as pessoas falam assim, diferente, engraçado, mas a gente tem que sempre respeitar cada um, certo? Então espero que vocês tenham aprendido aqui com a gente, que tenham gostado também da aula, right?